Olá, mulheres positivas! Hoje a minha convidada é mais que especial. Eu venho tentando convencê-la a vir a Mulheres Positivas há muitos meses. Mandei WhatsApp, mandei mensagem no LinkedIn, consegui levar ela para almoçar comigo, consegui trazê-la aqui. Ela é líder global de branding e trade do Grupo Latam. Sabrina Salgado, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Fabi. Um prazer estar aqui, de verdade. Prazer Muito é todo obrigada. meu. Me Prazer sinto é todo honrada. meu. Mulheres Positivas. TIM e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Eu quero te dizer que eu fiquei muito bem impressionada com a sua carreira. Você tem passagens por Globo, Record, RBS, Warner e hoje ocupa uma cadeira global que você assumiu em 2019. Não, você entrou na Latam em 2019 e você assumiu essa cadeira em janeiro desse ano, de 2022, Exatamente correto? isso. Corretíssimo. Você se formou em comunicação, publicidade e propaganda, você fez pós-graduação e você fez MBA em gestão de negócios. Antes de eu perguntar que tipo de preconceito que você viveu aí nos 20 anos de carreira, eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua infância. Como é que você era criança? Você já imaginava que você fosse chegar onde você chegou? Você era uma criança inquieta? Você era estudiosa? Como é que era a Sabrina criança? Fabi, é muito bom falar da minha infância, porque a minha infância foi muito, muito deliciosa. Eu sou de Santos, meus pais moram em Santos até hoje, vêm recorrentemente a São Paulo. Meu pai veio a São Paulo durante 20 anos por motivo de carreira, mas continua em Santos. Eu acho que uma das grandes coisas da minha infância e que marcaram não só a mim, mas as minhas duas irmãs, nós somos em 3 mulheres, foi justamente ter uma família à frente em termos de acreditar que uma mulher pode tudo. O meu pai é o único filho, são mais 3 irmãs. Nossa, coitado, a Teve vida inteira. 3 filhas. Então foi calado. Exatamente, meu pai é um homem literalmente rodeado de mulheres e que acredita nessa potência feminina. Então, desde sempre, meu pai repetia para mim e para as minhas irmãs: uma mulher pode tudo. E assim as coisas foram acontecendo, não só para mim, mas para Letícia, para Natália, enfim. E o que te dava força? Porque você sempre trabalhou muito, você teve grandes conquistas, né? Quando você estava na Globo, você trabalhou na época que era o auge, as revistas eram o auge, né? E você respondia por 12 marcas, uma coisa do gênero. Então, muita pressão em cima de você. Você tem 2 filhos, você é casada há muitos anos. Então, o que te estimulava a querer estudar mais, a querer fazer pós-graduação, a querer fazer MBA? De onde vinha a sua força? Fabi, é uma coisa que às vezes não é muito simples de tangibilizar ou de expressar. Não... Sabe aquela força estranha que o Caetano Veloso canta na canção? É uma coisa assim. Na verdade, eu acho que, por mais que recorrentemente, todos os dias, eu me veja diante de situações que me deixam insegura, que me questionam individualmente, que eu me pergunto: eu tô certa, eu tô errada, eu sou a pessoa certa na hora certa, eu sou uma impostora. Em qualquer situação, eu tenho uma crença infalível desde muito cedo de que alguma coisa relevante para mobilizar positivamente a vida de alguém eu poderia fazer. E eu fui atrás disso em todos os dias, até hoje, meus 39 anos. É engraçado você dizer, enfim, com o cargo que você ocupa, né? Porque você responde por América Latina, Europa e Estados Unidos, correto? Sim. Então, eu acho Em marketing, importante, tá? Especificamente em marketing. sim. Mas eu acho importante ter depoimentos como esses de mulheres como você, que ocupam cadeiras como a que você ocupa. Porque acho que essa síndrome de impostora é uma síndrome que acontece com todas as mulheres, independente do cargo que elas estão. Então, eu acho que assim, eu me coloco no lugar de meninas mais novas que eventualmente sofrem qualquer tipo de insegurança. É legal ouvir que, independente de quem você se tornou, essa sensação ainda paira, né? Porque eu lembro, muitos anos atrás, quando eu entrevistei a Luísa Helena pela primeira vez, e ela me disse isso. Ela falou: poxa, eu sinto muita insegurança ainda. Várias vezes quando eu vou subir no palco, eu tô nervosa. E isso me fez muito bem, de alguma maneira, né? Porque eu entendi que esse medo que eu tenho, que essa insegurança que eu tenho é nobre. Então, eu gosto da ideia e do fato que você divida isso com quem tá te ouvindo e te assistindo. Você sabe, Fabi, que eu tenho lido bastante Brené Brown. Amo. E a última literatura dela que eu tô lendo, inclusive, é A Coragem de Liderar.
E tem um trecho que ela fala justamente isso, que a maior coragem sempre vem associada à grande insegurança. Porque é isso, é a realidade humana, é do sentimento humano. Não existe uma onipotência em algum setor da sua vida, ou, enfim, da sua carreira. A gente sempre está lidando com situações de desafio, de vulnerabilidade, enfim, e que a gente, por mais corajoso que seja, caminha lado a lado, né? As coisas caminham lado a lado. Tomar a frente. Tem que tomar a frente. E você sofreu algum tipo de machismo durante a sua carreira? Alguma situação aí que você teve que se provar mais do que outras pessoas pelo simples fato de você ser mulher? Fabi, eu tava pensando muito sobre isso, assim, na prática, eu me considero privilegiada porque eu nunca senti uma condição sexista E você é super ou feminina. machista. Mas sabe que isso faz parte da jornada e da maturidade, porque hoje eu assumo, assumidamente, eu quero a minha essência feminina. E a gente, por ser mulher, não sei se você tem essa referência, mas se você é uma mulher leve, você é fraca. Se você é uma mulher assertiva, você é mal amada, é grossa. É verdade. Enfim, a gente sempre passeia por esses dois extremos. Então, na verdade, eu aprendi, inclusive com a maturidade, e com alguma experiência e com alguma sabedoria e ausência também de certezas, que faz parte, e a essência feminina faz um mundo melhor. Na família, na empresa, em qualquer lugar. Eu tenho cada vez mais crença nisso e mais confiança na potência da feminilidade, sabe, para o mundo. Não, porque é interessante, porque a Ana Paula Padrão, ela dizia que quando ela começou a carreira dela, que ela tem acho que talvez 10, 15 anos mais que nós duas. Mas que ela se vestia muito, né, como homem, porque né, ela usava a ombreira muito alta, né, para poder se impor mais. Mas você vê que com o tempo, esse fenômeno ele tá se transformando, né, de alguma maneira. Não necessariamente você precisa se vestir como um homem para você conseguir se impor na mesa de reunião. Exatamente, exatamente. Conta pra quem não entende exatamente o que você faz, assim, como é que é seu dia a dia, assim? Como é que você aloca seu tempo? Quais são as decisões que você tem que tomar? Como é que funciona a dinâmica do seu business hoje? Fabi, eu entrei na Latam em 2019 e numa posição Brasil. O Brasil é o único país, dentre todos os mercados que a Latam atua, que tem na geografia uma equipe de marketing e de trade dedicados. Então, enfim, toda a equipe... Isso? Pela relevância do país no negócio. O país responde por 50% do negócio da companhia. E só para você ter uma ideia, quando eu entrei na companhia em 2019, que realmente foi um ano incrível para a aviação, um ano super democrático, que a gente conseguiu muitos novos passageiros. Em geral, o brasileiro viaja uma vez por ano, tá? Naquela ocasião. Hoje, esse número mudou um pouco. Em 2019, a gente transportou 70 milhões de pessoas. É absurdo esse número? É um recorde histórico. Então, enfim... Comecei no Brasil e aí, no final do ano passado, eu recebi uma proposta e um convite para participar de um processo, obviamente, para essa cadeira, que é uma cadeira corporativa e global. Então, nessa posição que eu ocupo hoje, eu tenho um dotted line para o Brasil, então a equipe tem autonomia e reporta para o meu time, para mim. Mas a gente atende também Chile, Peru, Equador, Colômbia e tudo que a gente chama de long haul, que é o que acontece nos Estados Unidos e na Europa. E como é que é a sua rotina? Como é que você lida com 2 filhos e marido, e saúde, e ser magra, e se vestir bem, respondendo por tantos países, em tantas línguas diferentes? Sabia, eu vou te falar que eu tenho vivido nesses meses algo que realmente tem me expandido e me conduzido, inclusive, no meu propósito. É um desafio enorme. Não vou te negar que me tira o sono e me deixa relativamente ansiosa, mas eu acho que a grande beleza das coisas é justamente conviver com culturas que eu conheço pouco, que não são as minhas e que, de alguma maneira, eu preciso exercitar. Não só uma escuta ativa, e eu gosto de usar a frase ouvir para entender e não para responder, mas estudar muito. Ter muito dado para conseguir ter insights que sejam mais assertivos. Então, essa dinâmica de... Agora eu estou fazendo uma reunião com a equipe do Peru. Daqui a 1h30 eu estou fazendo uma reunião com a equipe do Equador. Isso tem me trazido um crescimento muito grande. Não só profissional, porque é a primeira oportunidade de uma carreira internacional, mas pessoal, especialmente. E você precisa viajar para esses países bastante ou você faz tudo online? Atualmente tenho feito online, mas eu estou em processo de mudança definitiva de residência para o Chile. Você vai morar lá? Vou morar no Chile. Ah, não? Vou. Quando? Nos próximos meses. Na verdade, eu estou em processo de visto definitivo.
Você E tá aí, nos próximos brincando? meses, parto com a minha família para o Chile. Mas aí seus filhos, eles vão. Vamos todos. Eles já sabem que eles vão mudar de escola? Já sabem. E tudo bem? E tudo, já visitaram a escola, a gente fez uma visita de Mas o Chile reconhecimento. é demais, né? Você vai, Santiago? Santiago. Adoro. Santiago. Uma cidade maravilhosa. Vamos todos embarcar nessa aventura que é de verdade uma aventura familiar, é uma vivência nova que todos vamos ter. Então acho que vai ser bem bacana. Então, se você convidar Mulheres Positivas, nós iremos lá te visitar. Fazer uma Vamos, por entrevista favor, em vai lá, espanhol. Fabi. A gente tem um Mulheres, né? Então, tem tudo a ver. E agora tem uma mensagem para você. A desigualdade de gênero ainda é muito grande e nós, mulheres, sabemos o quanto isso não é legal. Mas graças ao app Mulheres Positivas, não estamos sozinhas. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que também entendem a importância imediata de inclusão e transformação social. São parcerias assim que dão esperança para seguir em frente. Olha, o que tem de coisa positiva acontecendo não é brincadeira. Muitas mulheres estão tendo a oportunidade de evoluir profissionalmente, estudar, fazer cursos, se formar e conseguir a vaga que tanto sonharam no mercado de trabalho. Com muita luta, estamos conquistando o nosso lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e acredite na nossa força e vem com a gente. Mas essa decisão de você ir morar no Chile, assim, é muito importante para sua carreira? É um passo muito importante? Foi condicional num primeiro momento. Essa posição fica no Chile, justamente por ser o headquarter corporativo está no Chile. Então eu vou para lá por isso. Mas qual que é a sua opinião? Assim, você vê que o Elon Musk está, enfim, pesando, falando sobre a história das 40 horas semanais e o presencial. Assim, como é que você enxerga isso? Você concorda com ele? Discorda? Olha, eu vou te dizer que se eu for fazer uma analogia à minha prática hoje, eu não estou morando no Chile, não estou próxima à minha equipe do Chile, porque hoje, por uma questão legal, de emissão de visto, eu ainda não posso. O meu visto foi protocolado dia 28 de março. Nesse intervalo, inclusive, entre o protocolo e o definitivo, eu sequer posso dar entrada no Chile. Porque eles compreendem que eu estou burlando uma regra de imigração. Então, pela ausência de possibilidade de estar presente lá, eu tenho me desdobrado, tanto em técnicas quanto em energia, justamente para ser presente, estando numa condição 100% virtual. E está funcionando. Está super funcionando. Não concordamos com o Elon Musk, então? Não, acho que tudo na vida é um equilíbrio e um exercício de uma cultura, a gente falando de empresa, de uma cultura corporativa e de uma microcultura de uma área, por exemplo. Na semana do dia 13, a minha equipe vem para cá, já que eu não posso entrar. E a gente vai fazer um regroup. Então, eu acho que essa parte de energia é importante, de você estar junto, de ter essa troca, quase que metafísica, né? É importante. Mas a gente reaprendeu, em especial porque a gente não teve escolha durante a pandemia, a encontrar outras formas, né, das coisas acontecerem. Não, sem dúvida. E também de dar uma qualidade, um conforto de trabalho para todo mundo, independente da realidade de cada um. Acho que a pandemia deu essa individualizada, né? Sá, e aprendizados aí na sua carreira? 20 anos. O que você diria para Sabrina de 20 anos atrás? Quando você começou a sua carreira... Na Record, você começou? Não, eu comecei no Santander. No Santander. Um estágio no Santander. Verdade. E depois eu fui para o Grupo RBS, que na ocasião era o maior grupo de afiliadas da Globo do Brasil. Não é mais? Não, não é mais. A RBS foi vendida e tá em alguns... E aí, o que você diria, assim, quais eram os seus medos e aflições? E o que você aprendeu? Obviamente, milhares, né, com 20 anos de idade. Mas digo, o que você diria, assim, quais foram aprendizados aí que realmente te colocaram em outro lugar? Porque, inevitavelmente, aí você teve uma ascensão muito rápida, porque você é muito nova ainda. E você ocupa uma cadeira muito grande. Então, por definição, você deve ter ensinamentos aí que possam ajudar quem está te ouvindo e te assistindo. Fabi, eu acho que a questão do idealismo e de ter uma crença que eu poderia mobilizar positivamente a vida das pessoas sempre foi o meu fio condutor, sempre foi o meu propósito. Mas se eu te falasse, foram inúmeros aprendizados, eu teria uma lista gigantesca aqui, mas definitivamente nada comparado à vivência da pandemia. Você acha que foi o período mais difícil da sua vida profissional? Eu acho que foi o que mais me provocou. O que mais me fez precisar pensar no que era realmente prioridade, no que era realmente importante. Quando eu te conto de carreira, por exemplo, Fabi, a aviação foi definitivamente um dos setores mais afetados pela pandemia. A gente viveu a maior crise da aviação mundial, sem projeção de melhora.
Quando tudo começou, a gente olhava e falou assim, agora, eu não tenho um dado consistente para tomar uma decisão. 95% da operação da Latam no solo. Da Latam Brasil, né, na época que era... Não, pânico absoluto. O ecossistema que eu tava. Pânico absoluto. Então, eu sempre brinco que naquele momento a gente fechava os olhos e imaginava um mundo sem aviões. E aí, como marketing, que história a gente podia contar? Não tem. O que era legítimo contar? E foi justamente a volta ao propósito que fez as coisas acontecerem. Naquela ocasião e que a gente se aprimora e amadurece até hoje. Então, para que existe um avião? Obviamente é para o deleite das pessoas, para viagem de férias, para um momento delicioso, claro. Mas um avião existiu, na ocasião do começo da pandemia, para transportar EPIs, para transportar vacinas voluntariamente e fazer com que a capilaridade do Brasil fosse atendida. O avião sempre existiu para transportar um órgão. Você imagina, um órgão tem prazo para sair de um destino e chegar em outro. Mas a operação Latam, qual o percentual da operação que é para negócios B2B, ao invés do B2C? Existe a Latam Cargo e existe a Latam Airlines. Mas, inclusive, Airlines a gente usou para isso, porque a gente transformou os aviões de passageiros Daí tudo virou isso. em cargueiros. Fizemos rota com China para buscar respirador, para buscar máscara. A gente transformou os nossos centros de manutenção, a gente fez máscara, face shield, de janela de avião. Tentando ser simples. A gente usou nossa equipe de costura, que costura estofado, para produzir máscara. Enfim, a gente se reinventou como negócio para aportar valor para a sociedade. E para, de fato, provar o propósito da companhia, que é fazer com que os sonhos cheguem ao destino. E no contexto da pandemia, o sonho era salvar a vida. A gente encheu o avião de oxigênio e levou até Manaus, quando faltou. Recentemente, aqui no Brasil, a gente transportou toneladas e toneladas de absorventes em parceria com produtores. Alcione. Justamente pela causa da pobreza menstrual. Enfim, avião existe para isso. Fecha os olhos e imagina um mundo sem avião. Não, ferrou. E a gente viveu isso na pandemia. Então, como contar histórias reais, legítimas, de um propósito corporativo naquele contexto da maior crise mundial da aviação? Hoje, felizmente, óbvio que ainda existem muitos desafios. A pandemia efetivamente não passou. A gente está vivendo um momento melhor. Mas a gente já conseguiu no doméstico, por exemplo, que são os voos nacionais, recuperar a operação, inclusive com ganhos. Porque o brasileiro está voando mais dentro do Brasil. Descobriu viagens mais curtas, com prazo de planejamento menor, dentro do Brasil. No doméstico, a gente conseguiu resolver assim. No internacional, ainda evoluindo, mas tomara que em breve a gente consiga retomar. Então, você acha que a sua mensagem seria: tente alocar seu tempo em algo que realmente possa transformar? Tente alocar seu tempo em algo que faça sentido para você, que seja um valor seu. E se você tem o privilégio de associar isso com o valor corporativo, para quem está dentro de uma corporação, você tem uma potência na mão. Você consegue entregar toda a sua verdade, toda a sua legitimidade para fazer as coisas acontecerem. E, de fato, mobilizar positivamente ao seu redor. É o que eu acredito. É o que eu acredito de verdade todos os dias. Eu levanto da cama pensando nisso. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Às vezes, o tempo corre tão rápido que a gente nem percebe e 24 anos passam na velocidade do 5G. São 24 anos no Brasil entregando soluções em tecnologia da informação e comunicação. Além de soluções inteligentes e seguras, geram empregos e oportunidades, fortalecendo a economia e a educação. Sempre com o compromisso de assegurar a transformação digital, a evolução da banda larga fixa e das tecnologias 2, 3, 4, 4.5 e 5G, a Huawei fornece a infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Trouxemos o futuro de forma sustentável no agronegócio e no nosso centro de distribuição. A revolução 5G já chegou e queremos vivê-la junto com todos os brasileiros. Nós somos a Huawei. Estamos aqui há 24 anos. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Você me contou
que você passou aí por momentos complexos na sua carreira, quando você teve seu filho. E a gente, enfim, dialoga aí com muitas personagens aí do Mulheres Positivas que têm problemas parecidos. Inclusive, existe o estigma, né, que se você tiver filho, você vai prejudicar sua carreira, e, enfim. É relativo, né? Depende da família, depende também do ecossistema que você tem para te ajudar. Para mim, nunca me atrapalhou, mas eu entendo que se você não tem pessoas te ajudando, pode ser complexo. Agora, eu queria que você contasse um pouco como é que foi para você ser mãe numa época que você era muito demandada. Não que agora você não seja, mas numa época muito atribulada aí da sua vida, onde tinha muita luz em cima de você, muita responsabilidade, muita expectativa em cima de você. Porque eu tenho certeza que tem outras mulheres que estão te ouvindo, te assistindo, que também estão vivendo esse momento. E às vezes pensam... A minha cunhada falou ontem, nossa, ela teve neném agora. Nossa, eu saio na rua, eu vejo os carros andando e eu penso, meu Deus, o mundo tá acontecendo ainda. Então, assim, existe uma sensação estranha, né? Logo que você dá luz, ou pelo menos no primeiro ano. Eu queria que você desse um depoimento aí sobre a sua história. Claro. Na verdade, eu tive uma passagem muito interessante. Meu filho vai completar 10 anos agora em dezembro. Então, uma década atrás. E eu acho que é bem importante contextualizar isso, porque realmente eu acho que o mundo evoluiu assim exponencialmente nesses 10 anos. Inclusive, as carreiras evoluíram de uma maneira diferente, né? Há 10 anos atrás, quando eu engravidei do meu filho, eu me planejei com bastante antecedência para o período que seria o período de licença maternidade. Então, eu sempre comento que eu me planejei espiritualmente, tendo sido sempre uma pessoa muito dedicada ao trabalho e tendo no trabalho uma realização. Então, para mim, o trabalho, mais do que uma obrigação e um ganha-pão, sendo realista, é uma realização antes de tudo isso. Então, enfim, eu sou feliz e grata por isso também, por fazer uma coisa que eu gosto. Mas voltando ao tema do meu filho, saí de licença maternidade, o Martim nasceu dia 26 de dezembro, e aí, mais ou menos em meados de março, eu recebi uma ligação. Na ocasião, eu trabalhava na Globo, cuidava de revistas, de todas as revistas da companhia para marketing e merchandising. E aí, eu recebi uma ligação me convidando para voltar mais cedo da licença maternidade. O meu acordo... Mas tinha como você negar o convite ou era um convite que não podia ser negado? Tá aí, Fabi. Na verdade, eu acho que era uma situação muito mais minha comigo mesmo, de como administrar aquela situação. O meu filho tinha 3 meses. Eu estava vivendo a primeira experiência na maternidade, que não é fácil, não é romântico, é muito intenso, né? São noites e noites sem dormir. Enfim, hormonalmente. E esse é um ponto que eu acho interessante comentar. A questão da mulher não é uma questão de potência, de força de trabalho. Na vivência da maternidade, por exemplo, existe um fator físico ou fisiológico, não Com sei como melhor. certeza, Que é hormonal. hormonal. E que, apesar de você ser forte, de você ter muita produtividade, o hormônio te impacta emocionalmente. Claro. Enfim, naquele contexto, eu recebi em meados de março uma ligação me convidando para voltar para a companhia antes do término da licença maternidade. Da licença. Eu ia emendar 4 meses de licença e 1 mês de férias. Foi uma visita presencial na minha casa, enfim, e na sequência a conversa com o RH. Naquela ocasião, Fabi, eu acredito que eu poderia ter dito não. Não existia a possibilidade de trabalho remoto, não existia a cultura do trabalho remoto. Meu filho sendo amamentado exclusivamente durante todos aqueles meses, eu podendo prover isso para ele, porque eu tinha, enfim, bastante leite, e ele estava crescendo muito bem assim. Fabi, Aceitou? Não, então, quando terminou a conversa, a minha resposta foi: eu não tenho nenhuma condição de dar essa resposta prontamente. Porque você não deixa uma criança de 3 meses sem planejamento. Com quem ele ficaria? Qual seria a minha rede de apoio? Meus pais não moram aqui, meus sogros não moram aqui. Ele iria para uma escola, ele iria... Muito difícil. Enfim, eu contrataria uma babá do dia para noite para deixar um filho. Você não tinha ninguém que te ajudasse? Eu não tinha terminado esse planejamento da rede de apoio. Você não tinha uma enfermeira? Não tinha. E eu ia justamente concluir aquele planejamento nos próximos 30 dias, porque eu teria mais 60 dias pela frente. Resumindo a história, depois de muita lágrima, eu decidi voltar. E eu decidi voltar justamente porque a minha questão era: o meu trabalho é importante para mim, me realiza individualmente, e eu não sabia como isso poderia impactar negativamente. O meu declínio poderia impactar negativamente claro. a minha carreira. E, obviamente, essa decisão foi tomada também com o apoio da minha mãe, que me disse: conta comigo, estou indo para sua casa cuidar do meu neto. Só que, Fabi, eu voltei
E durante pelo menos um mês, eu fui trabalhar e voltei do trabalho chorando. Não, difícil. Eu tinha uma produção de leite grande, eu precisava parar o meu trabalho para No tirar banheiro. leite. Ai, meu Deus. E eu perdia, porque a empresa não tinha uma condição de armazenamento de leite materno. Tinha que jogar fora, Tinha na que jogar pia. fora. Mas, enfim, era muito mais uma questão minha comigo mesmo, inclusive da minha autoconfiança, da minha segurança, da segurança do mercado naquela época, de outras alternativas de trabalho, como home office, que não existiam como cultura. Tô falando de contexto de 10 anos atrás. Claro, claro. Hoje, se eu tivesse na mesma situação, seguramente, eu teria mais autoconfiança e mais talvez eu nem teria sido convidada, em primeiro lugar, para voltar mais cedo. 2, eu teria mais autoconfiança pro sim ou pro não. E 3, outras alternativas de trabalho aconteceriam. Mas sem dúvida isso aconteceu porque eu sou uma mulher. Um homem não teria passado por esses dilemas, né? Não, mas tá vendo como é importante também a gente discutir esse tema para que as empresas também percebam que situações que às vezes as mulheres são colocadas. E também para as mulheres refletirem sobre até onde chega a minha insegurança, sabe assim? Não tô te dizendo que você é insegura, mas eu mesma já tomei várias decisões por insegurança que hoje eu olho para trás e falo assim, puxa, eu acho que não era bem assim, né? Às vezes você fica com tanto medo de ser demitida, de pegarem seu lugar, de acharem que você é obsoleta na empresa, que você fica assim, nunca tirei férias de um mês na minha vida, nunca tirei férias de 20 dias na minha vida, porque eu assim, não consigo, eu passo mal, eu tenho problemas, mas tem a ver um pouco, né, com esse tema da insegurança. Eu não tinha questões com demissão, eu nunca acreditei que eu seria demitida se eu dissesse não. A minha questão essencial era, de alguma maneira, essa escolha impactar, por exemplo, oportunidades futuras. Contexto, Fabi, volto. Eu tinha 10 anos a menos. E tinha 10 anos de experiência a menos, ou de vivência a menos. Mas te confesso com toda a franqueza que foi exatamente esse o sentimento e o pensamento que eu tive na ocasião. O que você diria para quem está te ouvindo e te assistindo? Meninas que querem seguir aí seus passos, que conhecem seu trabalho, que te acompanham aí há muito tempo, em todas essas empresas que você passou, fizeram um MBA com você, pós com você. Que mensagem que você deixaria para elas? Eu deixaria uma mensagem concreta de, em primeiro lugar, acreditar infalivelmente nas coisas que fazem sentido para você, na sua potência como pessoa e como mulher. E ter coragem. Todos os dias. Eu tenho, inclusive, um quadro no meu home office. Qual dizendo, dizendo coragem. Porque eu acho que isso te faz, todos os dias, ter essa crença de que você pode, de alguma maneira, contribuir e fazer alguma diferença. Quando eles te chamaram para ocupar esse cargo em janeiro desse ano, você ficou insegura? Você já estava com a coragem no topo? Assim, como é que foi a tomada de decisão? Assim, meu Deus, eu vou assumir uma posição global. Como será que vai ser? O que passava pela sua cabeça? Eu não fiquei insegura. Eu me senti desafiada. Não quero banalizar esse termo porque ficou tão banal, né? A palavra desafio. Eu me senti desafiada e eu sabia que seria uma curva de aprendizado difícil. Justamente, a beleza da coisa é justamente a dificuldade da coisa. Essa relação com outros mercados e como eu preciso aprender de mercados, por exemplo, que eu tampouco pisei. Eu jamais na minha vida pisei no Equador. E hoje eu cuido da marca para o Equador. Não, como pode? Então, é justamente isso. A beleza é proporcional ao tamanho da curva de aprendizado e do desafio. Então, eu não fiquei insegura, mas eu estava disposta a isso. Ao acerto e ao erro. E eu acho que é outra cultura que tem melhorado muito. Você ter coragem. Ter coragem e a cultura do acerto e do erro. Porque Você só erra quem tenta. pivotar em modelos. Exatamente. Pivotar modelos e poder colocar tração nas coisas. Né? Fazer as coisas caminharem e serem vistas de perspectivas diferentes. Mas você dá abertura para o seu time, para eles poderem pivotar, fazer trial and error, uma coisa dessas? Todos os dias. Porque é difícil, né? Todos os dias. Todos os dias. Inclusive, uma das coisas que eu tenho crença e que eu repito é que não sou eu que lidero o time. Nós nos lideramos. Porque a partir do momento que eu tenho um time extremamente competente e nas suas especialidades ultra capaz, eles me puxam. Eles me provocam todos os dias. Eles me lideram todos os dias. Então, a gente se lidera. É isso que eu repito todos os dias. E você me contou também que você adora esse universo de aerolíneas, eu ia falar, de aviação. Sim. Esse universo de aviação que você sempre gostou.
né? E porque eu queria visitar o seu escritório, você me falou que agora você tá junto com os engenheiros, com as peças de avião no hangar, né? Sim, a gente tem, obviamente, no modelo híbrido, não voltamos integralmente, são alguns dias da semana em casa e alguns dias do escritório, mas o nosso escritório hoje, o escritório do marketing do Brasil, que é onde eu estou provisoriamente alocada, antes da minha mudança para o Chile, fica dentro de um hangar. E o hangar, ele é próximo a Congonhas e é uma oficina de aeronaves, então existe um estoque ali de peças, a gente vê os aviões chegando para serem, enfim, verificados. Exatamente. Então é bem interessante o ambiente, assim, e tem uma janela gigantesca com a vista para a pista de Congonhas. Arrasou. Então a gente está realmente dentro de um ecossistema e de um ambiente da aviação. Morro de medo daquela pista. Preciso te falar, quando chove, meu Deus, me dá uma tremedeira. Livro, filme, mulher que você admira. Uau. Tem muita. Eu acho que, sim, em termos de literatura, e obviamente por uma linguagem muito vanguardista e muito legítima no feminismo, eu poderia te citar Clarice Lispector, que sou absolutamente fã. Eu poderia te citar Isabel Allende, que eu leio muito. Inclusive, eu tenho uma filha Maia, ela escreveu um livro, O Caderno de Maia, e a Maia do livro é totalmente diferente da minha filha, mas foi uma inspiração. Linguagens muito legítimas e muito vanguardistas, muito protagonistas dentro do feminismo. O que eu queria te dizer também, em termos de... Tem uma pessoa que eu conheço, que eu convivi durante 3 anos, a gente fez um curso juntas, na adolescência. Estou falando de pelo menos 18 anos atrás. E a gente fez muito trabalho voluntário juntas. E que hoje eu vejo de uma maneira tão admirável, deixando um legado tão gigante para a sociedade, e que eu não poderia deixar de citá-la, porque eu fiquei muitos anos sem vê-la. Inclusive, quando eu a reencontrei há mais ou menos um mês atrás, eu humildemente me reapresentei e fiquei tão feliz quando ela olhou no meu olho e lembrou de várias passagens que a gente teve juntas, que é a Adija. A Adija hoje ocupa, Djamila. A Adija hoje ocupa uma cadeira, inclusive na Academia Espetacular. Paulista de Letras. Djamila Ribeiro, maravilhosa. Exatamente, no lugar da Lígia, no lugar. Eu acho que é injusto falar no lugar, mas assim, na cadeira que ela ocupou, que originalmente era da Lígia Fagundes Telles, e é a primeira negra numa academia. Espetacular ela. E eu acho que o legado que ela deixa para a humanidade, não vou nem dizer para o brasileiro, mas para a humanidade, a partir da obra dela e da maneira legítima que ela fala, é muito grande. Então eu não posso deixar de citar a Djamila, porque eu conheci a Djamila e convivi com a Djamila durante 3 anos e tenho muito orgulho das coisas que eu vejo ela fazer. Ela é demais. Eu tive o privilégio de entrevistá-la e realmente fora da curva. Ela sempre teve a força estranha, que eu falei muito forte, assim. E desde Santos, quando a gente conviveu. Mulher que você admira é ela. Quero colocar o nome dela. Filme. O meu filme favorito, porque eu acho que também tem uma história, uma coisa lúdica e uma coisa de realização, e que eu tenho e que eu já vi mais de 20 vezes, é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, porque eu acho que ele conta uma história com uma leveza, mas ao mesmo tempo com uma atitude, e me leva para um lugar tão lúdico. Então ele fala muito sobre uma Sabrina desde sempre. Não só sobre a Sabrina de hoje, mas sobre a Sabrina desses 39 anos. Arrasadora. Sá, espero que você nos receba no Chile. Espero visitar a sua oficina lá maravilhosa para ver a pista de Congonhas e infartar cada vez que cada avião passa. Quero te agradecer muito aí pela sua presença. Parabéns aí pelo trabalho maravilhoso. Para nós é uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, Fabi. Foi um prazer mesmo. Foi uma delícia estar aqui. Prazer é todo muito obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Sabrina Salgado fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. TIM e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para todas. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Realização Jovem Pan News.